Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Estamos juntos a partir de agora, trazendo informações, orientações, dicas para que você possa cuidar do seu maior bem, o seu maior patrimônio, a sua saúde. Saúde no Ar, com a apresentação de Patrícia Tosta, produção de Edla Maiara e você acompanhando a nossa programação, tirando suas dúvidas, sempre com o tema do seu interesse. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que toca muitas pessoas, que é o câncer. Que doença é essa? Estamos concluindo o Outubro Rosa e iniciando o Novembro Azul. Vamos falar sobre essa enfermidade, causas, tratamento, diagnóstico, perspectiva para o câncer na Bahia. É o nosso assunto de hoje aqui no Saúde no Ar. Participe através dos nossos canais, o nosso e-mail produção@portalsaudenoar.com.br. Acesse e acompanhe a nossa programação também através do nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Não esqueça, se é saúde, saúde no ar. Um dos problemas que mais incomodam a estética, o Saúde no Ar de hoje, no Saúde em Foco, traz como tema o câncer. Que doença é essa? Tratamentos, a forma de tratamento que você encontra aqui na sua cidade, no estado, como você pode tratar. Também sobre o estigma e outras questões. Estamos finalizando com você o Outubro Rosa e já quase iniciando também o Novembro Azul, onde essa temática sobre a prevenção do câncer de mama, o câncer de próstata, está na pauta do dia. São os nossos convidados para esse bate-papo, o doutor Paulo Florence, radioterapeuta, oncologista, ele que atua no Centro Estadual de Oncologia, o SICAM. Também está aqui com a gente a doutora Ana Cláudia Embaçaí, médica mastologista, chefe do Serviço de Mastologia e da Residência de Mastologia do Hospital Aristides Maltês, uma referência aqui no estado no atendimento de câncer. Ela também atua no Grupo CAM e Grupo Promédica. Muito bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente nesse período do Outubro Rosa, né? Onde a gente está em plena campanha contra o câncer de mama. E a gente vai ter essa oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre essa doença, esclarecer algumas dúvidas, trazer informações para os ouvintes. Obrigada, doutor Paulo. Bom dia. Também é um prazer recebê-lo aqui com a gente. Bom dia. Eu me sinto em casa. Já é um conhecido da casa. Já, eu venho aqui muito no programa de Mário Freitas e Cabuz. E me sinto muito bem aqui. Eu já me sinto em casa. E vamos conversar, realmente é um assunto, é o último dia do Outubro Rosa, né? Isso. E vai começar o Novembro Azul. Então são dois cânceres que são muito frequentes, entendeu? Que a gente precisa discutir muito bem e orientar a prevenção. Isso é que é importante. Mais importante que tudo. Agora são 2 meses para discutir um assunto, dada a importância, né, a incidência do câncer. Muitas vezes é uma doença que ela traz um estigma muito grande social. Quem tem, às vezes, até demora, retarda o tratamento quando descobre e faz o diagnóstico, exatamente por medo de ser aceito, de criar uma situação incômoda para a família. Acredita-se que, uma vez com câncer, você já não tem mais perspectiva de cura e de tratamento, o que não é verdade em alguns casos, claro, que nós vamos desmistificar aqui também nesse bate-papo. Mas o importante é dizer, o câncer, como que a gente pode falar dessa doença, né? Dentro do cenário geral, é uma doença que ainda incomoda muito, o número de casos de diagnosticados vem crescendo, o tratamento ambulatório melhorou, a gente pode falar, abrindo esse panorama aí do câncer. Bom, o número de casos vem aumentando sim, Patrícia. O Instituto Nacional do Câncer prevê em 2020 mais de 57 mil novos casos de câncer de mama em mulheres. É o câncer mais incidente, só perde para o câncer de pele. E a mortalidade também ainda tem aumentado aqui no nosso país. São previstas mais de 13 mil mortes por câncer de mama. Vai estar entre as doenças que mais matam no mundo, né? O câncer também já está nessa perspectiva. Exatamente. No mundo, eu acho que ele perde só para o câncer de pulmão. Né? Mas o que é importante a gente dizer? Que quando diagnosticado precocemente, numa fase inicial da doença, com tumores pequenos, sem gânglios,
Nós podemos fazer o tratamento, tratamentos hoje sim, os tratamentos avançaram muito, os métodos diagnósticos também, e a gente chega a chances de cura de mais de 95%. Então é importante essa mensagem ficar na cabeça das mulheres, que o câncer existe, ele é incidente, ele mata, mas que se diagnosticado precocemente, ele pode ter cura e com tratamentos não mutiladores. Então, desmistificar essa ideia de todos os casos perdem a mama. Não, hoje a gente faz cirurgias conservadoras que não perdem a mama, a gente tem as cirurgias oncoplásticas em que melhoram muito os resultados estéticos, a gente tem as reconstruções mamárias para aqueles casos que precisam ir para uma mastectomia. A gente hoje aborda a axila no momento inicial, que não precisa mais fazer aqueles esvaziamentos, se detectado inicialmente não tiver a doença passada para os gânglios, não precisa fazer o esvaziamento, ou seja, evita aquele linfedema, que é aquele inchaço do braço. Então, o diagnóstico hoje, os métodos avançaram muito, a gente detecta tumores milimétricos. Então é importante, uma coisa que eu queria falar, não sei se você vai perguntar mais na frente, mas eu já queria dizer, essa questão do autoexame. O autoexame tem sua importância no autoconhecimento, né? A pessoa ficar atenta, a mulher ficar atenta ao seu corpo, aos seus cuidados, mas ele não é impactante na questão da mortalidade, porque quando o nódulo é diagnosticado através do autoexame, ele já é um nódulo palpável. E o que difere quando ele é encontrado na mamografia, que é o método eleito para o rastreamento do câncer de mama, porque você detecta ele ainda numa fase pequena, impalpável, e pode proporcionar a cura em índices mais elevados. Doutor Paulo, na população masculina também o caminho é esse, detectar o quanto antes. Às vezes é um pouco mais difícil, porque o homem é mais resistente a se cuidar, o que também pode ser um mito, né? Está mudando também, graças a Deus. Eu acho o seguinte, primeiro, a população precisa ser esclarecida o seguinte, a gente só conhece o paciente de câncer, a maioria da população, quando ele está internado, grave. Não é essa a média. Você cura mais do que você perde. Mas ninguém sai dizendo, eu me curei de câncer de mama, eu me curei de câncer de próstata. Você vai visitar, o cidadão está morrendo. Não, morreu de câncer. Tá. Em relação à próstata... É o que se propaga mais exatamente o óbito, mas a chance de cura... O ideal seria... Eu uma vez recebi uma visita de uma senhora dos Estados Unidos, eu estava na radioterapia do português, ela abriu a blusa e disse, olha, eu fiz radioterapia, não tenho mama. Pronto. Pronto. Então, a próstata, o problema é o toque retal. Né? O homem ele não aceita o toque retal. Mas existem outros métodos, existe o PSA, que é muito importante. Pra você ter uma ideia, o percentual de acerto do toque é 18%. Do PSA é acima de 50%. Além disso, você tem a ultrassonografia transretal, com probe retal. E quando você sente que esse PSA, porque hoje é acima de 2,5, que antes era 4, acima de 2,5, a gente já está pensando em biopsiar. Então, é isso. Então, ou seja, falamos aqui dessa questão do diagnóstico precoce, que é importante. Mas o câncer é uma doença que necessariamente ela não vai ser diagnosticado ali, no posto de saúde, naquela primeira consulta. A biópsia é que vai confirmar a instalação da doença. Como é que é feito, então, esse rastreamento? A primeira coisa é o PSA. Tá. Se todos os clínicos da Bahia pedissem PSA, entendeu? Isso já seria uma grande ajuda. Porque o PSA é quem previne o câncer da próstata. Mas isso não está lá na rotina, ou enfim, no pacote de exames. Pelo menos uma vez por ano, a partir dos 40 anos. É a mesma coisa no caso de mama, se bem que alguns hoje falam em 50. Eu ainda peço a partir dos 40. E quem tem casos de familiares próximos, eu peço a partir dos 35 anos. E antes disso, fazer ultrassonografia. No caso do PSA, direto. Teve caso na família, 35 anos. A partir de não tendo caso na família, 40 anos. O toque fica a cargo do urologista. Mas quando você toca uma próstata, que você toca um nódulo, é o caso que a doutora falou aqui. É a mesma coisa da autopalpação da mama. Se fala muito, mas quando você palpa um nódulo, já fica difícil tratar. E tratar curar e ainda fazer a parte estética, como ela falou, fazer sectorectomias, tumorectomias, linfonodo sentinela, fazer radioterapia depois. Então, às vezes nem precisa químio, você faz até só hormônio, você dosa, faz imunistoquímica. Então, é prevenir. Na mama é a mamografia que é o grande, ela falou, realmente ela
Isso. Ela é craque nisso, viu? Craque, Daniela falou tudo. Ela é craque nisso. Agora, e realmente no homem é o PSA. Mas essas campanhas, claro, Outubro Rosa é importantíssimo, obviamente, para que desperta todo mundo a uma participação integral da comunidade em vários setores, mas isso de fato, efetivamente, leva a uma mobilização para que as mulheres procuram a um momento por esse despertar do Outubro Rosa e mais, se os serviços também estão equipados para atender essa demanda que é estimulada, né? Sim, com certeza. Nesse período, eu acho assim, fica o mundo todo, né? Você sabe que o movimento do Outubro Rosa começou nos Estados Unidos e se difundiu mundialmente. Essa questão de iluminar os monumentos importantes, os hospitais, as clínicas todas, chamando a atenção para essa importância, né, da doença e a prevenção como deve ser feita. A prevenção, na verdade, para o câncer de mama, ela é uma prevenção secundária, como eu falei. É a detecção precoce. Então, o rastreamento do câncer de mama, ele começa a partir dos 40, como o doutor Paulo comentou. Existe a ideia a partir dos 50 bianualmente, mas a gente segue a Sociedade Brasileira de Mastologia, porque a gente sabe que houve ganho na diminuição da mortalidade nas mulheres entre os 40 e 50 anos para realizar a mamografia. Então, a gente faz o rastreamento, orienta anual ou até bianual a mamografia. Nas mamas densas, são aquelas mamas em que a mamografia pode ocultar as lesões. A gente solicita ultrassom. Antes dos 40 a ultrassom, como o doutor Paulo comentou. O autoexame é aquele estímulo ao autoconhecimento, mas ele não pode vir isolado. O exame clínico com o médico anualmente, com o mastologista, para fazer a avaliação. E as medidas preventivas gerais que a gente orienta, que são hábitos de vida, né? A gente sabe que o ganho de peso está relacionado com o aumento do risco, principalmente na mulher na pós-menopausa. Então, a gente orienta uma alimentação mais saudável, menos gordura na alimentação, estimula a atividade física, diminui o consumo de álcool, estimula as mulheres a amamentar, porque são também para algumas fatores... questões, né, o fumo câncer. Também. O fumo em relação ao câncer de mama, ele não tem tanto impacto, mas ele tem um impacto muito grande em outras doenças como pulmão, boca. Então, já é uma medida aí bem consolidada, evitar o tabagismo. E são essas orientações que a gente tem dado. E os serviços nesse período, realmente, eles se preparam, oferecem mamografias, fazem... nós fizemos lá pelo hospital, junto com a Avon, que é um parceiro nosso, um domingo, que foi o dia de combate ao câncer de mama, do Outubro Rosa. Então, a gente realizou palestras informativas, fez marcação de mamografias, aí teve a apresentação das mulheres mastectomizadas do Grupo Gama, né? Isso. Que elas têm esse trabalho bonito lá no hospital também. Então, é isso aí. Ações tem, é preciso também que a população se mobilize e procure e busque, que não deixe o estigma, o medo da doença paralisar o seu diagnóstico e o encaminhamento do seu tratamento. Evoluímos muito, tanto no atendimento ambulatorial, muita coisa ainda precisa ser feita. Tem um tratamento também avançado, de alta complexidade, na área do tratamento de câncer, vamos falar aqui também. Mas antes de tudo isso, tem a Gláucia, lá de Águas Claras. Oi, Gláucia, bom dia, sua pergunta. Bom dia, doutora. É o seguinte, deixa eu resumir. Desde 98 que eu sou rastreada, porque sempre aparecia nódulo na minha mama e eu sempre conseguia detectar. Quando eu ia para o médico, aí fazia punção. Quando foi o ano passado, aí sempre sendo acompanhada. Aí fazendo a mamografia, aí o médico já não apareceu, já não tinha um nódulo. O médico me disse que eu estava com um agrupamento de microcalcificações BIRADS 4. E aí, ele já me mandou para cirurgia. Aí, como eu não sou médica, eu vou dizer o que estava escrito, que eu lembro assim. Aí fez um quadrante, eu fiquei 3 dias internada. Aí fiz a biópsia, graças a Deus não deu nada. Mas aí o que acontece? Eu continuo sendo rastreada. Aí todo ano, agora em outubro mesmo, fez um ano, dia 26 que eu fiz cirurgia. Okay. Aí que agora em fevereiro é que eu vou fazer outra mamografia e a ultrassom. Mas aí a mama que não tinha o BIRADS 4 também já apareceu. Aí eu fiquei meio confusa. E aí, opera ou não opera? Mas ele me disse que não, porque não tinha dado alteração. Assim, no caso de agrupamento, que ele falou alguma coisa assim, que a outra fez o quadrante, porque tinha agrupamento. E agora, a mamografia que eu fiz, ele disse que tá lá as
microcalcificações, mas que não tinha alterações. Tá bom. Gláucia, sua dúvida em todo esse relato que você coloca é exatamente como você vai dar continuidade ao seu tratamento, né? Entre as coisas que a Gláucia quer saber, daqui a pouquinho respondemos a você, Gláucia. Vamos ouvir também a pergunta da Maria, lá do bairro de Brotas. Olá, bom dia. Bom dia. Eu tirei o nódulo pela CAN, que com o exame precisou até do estereotaxia, que estava difícil de localizar. E a CAN foi muito importante para mim. Em março agora, tirei. Ok. E estou ótima. É bom mesmo, porque minha família está tendo câncer em próstata, nos seios. E é muito, até no intestino. Meu irmão foi com 48 anos. A CAN está de parabéns. O Aristide também, minha família é assistida lá. Ok. Muito boa. A senhora tem uma pergunta a fazer, dona Maria? Que é o Não, nosso eu gostaria de programa? Só saber comentar. isso. Essas galinhas, essas coisas, que aqui tem 2 crianças Sim. aqui, vizinha. Tem 11 anos que elas estão tratando um nódulo no seio. 11 anos. Os E aí a hormônios. médica mandou que tirasse as galinhas. Eu também tirei até da menina de 11 anos daqui. Tá bom. Que disse que é os remédios. Eu queria saber. Será? Tem tanto mitos e verdades, a coisa que diz Coca-Cola dá câncer, não sei o que dá câncer, hormônio dá câncer, tudo dá câncer. Na verdade, qual é a causa do câncer? Não tem, né? Genético? Não tem. Senão eu estaria lá na Suécia recebendo o prêmio Nobel. Mas o que a gente... Então, para Eu esse acho ouvinte e que tantos é difícil outros. até. Se é galinha de quintal, Sim. eu acho Menos mal, que não tem nada a ver com o nódulo. Quando é galinha comprada em supermercado que tem uma dose de hormônio, normalmente estrogênio, rações, é né? comum aparecer. Até Aumenta mesmo, pode aumentar. a mama aumentar, pelos no corpo, etc. Então tem algumas alterações provocadas pelo alimento, quer dizer, pela galinha, que ela é forçada, né? Ela cresce à base de Cresce à hormônio. base de, né, Por isso de que é química. melhor é comer sua galinha caipira de quintal, com seu ovinho de quintal. Entendeu? Melhor, saudável, tudo natura, é sempre melhor, É. né? Mais caro, mais difícil, mais trabalhoso. Hoje É a vida mais- moderna, o Exatamente. corre-corre, tudo industrializado, mas aí há um prejuízo direto para a sua saúde. Antes da pergunta do Vasco da Gama, aliás, eu vou colocar logo o Marcos, mas depois um outro mito é a questão desses produtos, né, desodorantes ao longo, fala-se muito isso. Usar esse desodorante também pode criar nódulos na axila, na mama, enfim, vamos saber. Marcos, bom dia, sua pergunta. Oi, Marcos, está na linha? Vasco da Gama, Alô? estamos te ouvindo. Eu queria falar do doutor. Sim. O doutor e a doutora. Ok. Uma pergunta que eu sempre faço, assim, converso com meus amigos sempre. Assim, que os médicos vão aí e falam todo mundo de prevenção, né? Tudo bem. Tá. Eu queria saber do doutor, assim, se desse um boom na sociedade, batesse uma consciência em todo mundo, e todo mundo resolvesse fazer prevenção, com quanto tempo a gente seria atendido? Ok. Deu para me entender? Claro. Tá. Posso Eu queria dar a sim. impressão do médico. Doutor sobre Paulo está querendo Olha, responder. não precisa todo mundo não, parceiro. Nós não temos condições de fazer prevenção com essa população agora. Falta mamógrafo. Você não consegue fazer um preventivo pelo SUS. É difícil fazer nos postos de saúde. Não precisa ter um boom da população, não. É difícil mesmo. A demanda que já está aí, A demanda mesmo que não já fosse está aí, estimulada, não consegue. Você ou paga, entendeu? Vai lá para São Pedro, vai lá para uma clínica popular, ou então não faz. Já Pronto. temos algumas iniciativas, tem o Hospital Aristides Maltese, que é referência, Não. atende muita gente. A Tem gente também o próprio sozinho não SICAM, resolve. a própria CAM, mas ainda é pouco para com atender certeza, a demanda. muito pouco. Uma doença, o câncer está crescendo mais ou está sendo mais diagnosticado? As duas coisas, As eu acho. duas coisas. É, Os né, métodos doutora? diagnósticos avançaram, né? E se detecta mais precoce, mais no início as pessoas procuram e se descobre mais, e a incidência continua aumentando, porque tem a faixa etária de risco e você procurando os exames, você acaba encontrando. Com relação o que o doutor Paulo falou, é isso mesmo. Existe uma dificuldade, né? Principalmente no estado, é um estado grande, de, né, regiões diferentes. E a gente, cada um, né, tenta fazer o seu serviço. Lá no hospital, o nosso hospital é porta aberta, é só SUS. Ou seja, nós porta aberta atendemos- não precisa passar pela regulação, vai direto e atendido lá. Exatamente, passa por uma triagem e a paciente que tem uma suspeita
uma alteração, como o caso da ouvinte, Glaucia. agrupamento de microcalcificações birraides 4, é exatamente o que é a alteração mais precoce que se encontra na mamografia. Sim. Por isso que a mamografia é eleito o exame de rastreamento, porque só ele é capaz de ver essas microcalcificações com essas alterações que podem ser câncer. Graças a Deus, a ouvinte foi biopsiada e não foi, diagnosticou antes de ser uma doença, tratou, e ela deve manter o acompanhamento, ela está sendo acompanhada e seguir as orientações do mastologista dela. Então, ou seja, a orientação é essa, fez o câncer, teve o câncer, o diagnóstico, fez o tratamento, seja a quimioterapia, a radioterapia, o tratamento, é preciso manter esse acompanhamento sempre, né? Uma vez com câncer, a vida muda. Mesmo a mulher que teve câncer, como ela disse, e a outra mama tem o risco de desenvolver o câncer e ela deve continuar o rastreamento, acompanhada com o mastologista. As mulheres que têm histórico familiar, já foi comentado aqui, elas têm um risco maior. Agora, é importante dizer que o histórico familiar ele responde com uma percentagem menor de casos. 10 a 15% das mulheres que têm câncer de mama têm algum histórico na família. E casos como aquele da atriz Angelina Jolie, eu sempre chamo a atenção, porque aquilo foi um boom, todo mundo queria fazer teste genético. São casos raríssimos, de 5 a 6%, que o médico identifica essas mulheres com essas famílias com vários casos. Tem que passar por uma consulta com o oncogeneticista para ver se realmente existe o risco dela ter essa síndrome genética, para só aí se pensar no teste. Então, assim, não é pensar, eu não tenho caso na família, a gente está falando de mitos e verdades. Não tenho caso de câncer na minha família, não vou ter. Não é bem assim. Qualquer mulher na faixa etária de risco pode ter câncer de mama. E algumas mulheres jovens vêm tendo. E esses casos podem estar mais relacionados com os históricos da família, com o histórico da família. Ok. A questão do desodorante, do sutiã, isso tudo é mito. É desodorante, sutiã, a gente vê aí na internet, não causa câncer. Essa coisa da mamografia dói, a gente também tem que desmistificar, porque algumas mulheres deixam de fazer o exame com medo. Não é bem assim, é um exame relativamente rápido, é pelo menos uma vez no ano, e deve ser feito porque o benefício que ele traz é muito maior do que esse medo que se cria, né, em torno do exame. Então estamos aqui para isso, chamar a sua atenção, fazer esse alerta, apesar da dificuldade que vai acontecer, é um direito, saúde é um direito, daqui a pouco vamos falar sobre a lei dos 60 dias, né? Garantida para que em 60 dias o paciente seja atendido, já é lei para que você possa fazer o seu tratamento. Então, é importante que você cuide desse seu grande bem, que é a sua vida e a sua saúde. Estamos aqui com você no Saúde no Ar, sua dose diária de informação para uma vida melhor. Hoje nosso assunto é câncer. Que doença é essa? Como tratar? Como prevenir? São nossos convidados, doutor Paulo Florense, radioterapeuta, oncologista e atua no Centro Estadual de Oncologia, o SICAM. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco também desse serviço, dessa atuação. Ana Cláudia Embaçaí, que é médica mastologista e chefe do Serviço de Mastologia e da Residência de Mastologia do Hospital Aristides Maltês. Você ligando e participando com a gente pelo 3328-7666. Algumas questões ainda relacionadas a essa questão do câncer, né? Estávamos falando sobre o diagnóstico, o tratamento. A alta complexidade melhorou muita coisa, tem muita coisa ainda a avançar em tratamento. A tecnologia está aí, o acesso é que muitas vezes é dificultado. Em Salvador, como estamos e como é que está a realidade no estado? É mais concentrado na cidade? Eu posso falar lá do Da hospital, capital. né? Do Aristides Maltês. Eu acho que lá concentra, é o hospital de referência do câncer. É onde concentra, acho que o maior número de atendimentos. Nós tivemos no ano passado 944 novos casos de câncer de mama, 8 em homens. Esse ano nós já chegamos a quase 600 casos, 596 casos novos no primeiro semestre. E, para você ter uma ideia, eu não tenho o número atualizado, mas Salvador está entre 800 a 1.000 casos novos de câncer de mama e no estado em torno de 2.000. E se a gente está atendendo esse número todo, né, você vê que tem uma demanda muito grande que vai para lá, como a gente estava aqui comentando. Lá a gente tem todo o tratamento, a gente consegue fazer o atendimento logo no início, depois que ela passa pela triagem, ela vai direto para a consulta, a gente já faz biópsia, a gente tem um serviço todo montado com ultrassom, com estereotaxia, com métodos diagnósticos, e a gente consegue iniciar o tratamento, a cirurgia, dentro do prazo que o Ministério recomenda, que é até 60 dias. E aí depois ela vai passar por uma avaliação do oncologista, do radioterapeuta, para fazer os tratamentos iniciais. Então a gente já procura mandar, deixar marcados essas avaliações para, após a cirurgia, ela já está com sua consulta agendada para fazer a avaliação e iniciar o tratamento no tempo hábil, porque
Isso que a gente estava falando de demanda e de oferta, isso é muito importante no câncer, porque o câncer tem o tempo para começar os tratamentos, né? Para você ter um resultado satisfatório, atingir os índices que você quer da cura. E a gente vê essas dificuldades no nosso estado. Aqui em Salvador, de SUS, a referência é o Maltês. Existem os outros serviços, né? A gente estava falando aqui das radioterapias, do São Rafael, do Português, mas com o doutor Paulo pode comentar mais o número de atendimentos. Tem o SICAM, que é do Estado, mas, enfim, as cirurgias vão todas lá para o Maltês, porque no SICAM faz que a triagem maiores. Faz a triagem, a consulta. Eu não trabalho no SICAM, mas o senhor podia comentar. Faz a triagem, faz quimioterapia. Sim. Mas não tem internação, não tem radioterapia. A radioterapia vai para o Maltês. Dá início ao tratamento depois. Já soma aquele monte de gente que vem do interior, quer dizer, fica sobrecarregando o Maltês. Okay. E faz a quimioterapia, mas fica pela metade. Quer dizer, não é um serviço de oncologia, é um serviço de quimioterapia. Então, dentro do tratamento de câncer, podemos dividir. Tem o tratamento ambulatorial, a pessoa faz a triagem, faz o diagnóstico, o acompanhamento com o médico, oncologista, e aí vai ser indicado. Como que é indicado para químio, quando a radioterapia também é indicada? Quem fez químio, quem fez rádio, ou as duas se complementam? Podem se complementar, né? No caso do câncer de mama, toda vez que a paciente faz uma cirurgia conservadora que preserva a mama, ela tem que fazer a radioterapia complementar. Nos casos da mastectomia, ela passa por uma avaliação, alguns casos vão precisar também de radioterapia. E a oncologia hoje, ela expandiu muito suas indicações, né? Porque hoje a gente sabe que o câncer de mama é uma doença muito heterogênea, né? Já se sabe muito sobre a biologia tumoral do tumor, então as indicações de quimioterapia, elas aumentaram em função disso, porque existem alguns tumores que sabem que vão se beneficiar com o uso da quimioterapia. E aí ela vai passar por essa avaliação, onde com o resultado da biópsia, a cirurgia que foi feita, essa imunistoquímica, é que vai decidir qual é o tratamento que ela vai usar. Às vezes, quando é muito no início, um tumor de bom prognóstico, você pode não precisar da quimioterapia. Existe o outro tratamento também que ou se associa ou isoladamente é feito, que é a hormonioterapia, que são os comprimidos. Então, enfim, é uma doença multidisciplinar, precisa da avaliação de todos os serviços, não só dos serviços médicos, mas também a psicologia, a fisioterapia entram em conjunto no tratamento dessa doença e nesse sentido para ter o melhor tratamento e maior índice de cura. Importante que as pessoas procurem, apesar da dificuldade, e iniciem o tratamento enquanto antes. E mais importante também, doutor Paulo, manter esse tratamento, apesar das dificuldades, não abandonar. Por isso a importância, depois vamos falar dessas casas de acolhimento, a importância também do papel da família, incentivando para que o tratamento não seja abandonado, é isso? Eu acho que o doente que teve câncer, ele nunca pode deixar de ser acompanhado. Exato. Nunca. Entendeu? Eu, por exemplo, próstata, eu faço PSA de 3 em 3 meses. Doente que eu tratei de próstata é 3 em 3 meses. Porque eu já tive pacientes que passaram 6, 8 meses, daqui a pouco apareceu o PSA estourou. Aí você fica complicado, não cura. Então não tem como prever. Como deixar de acompanhar. É acompanhamento mesmo, vigilância, é prevenção, é estar atento a essa doença. Claro, muitas vezes a pessoa tem até outro problema de saúde, não sei, o diabetes pode estar doenças de risco associadas também ao câncer, e ela está cuidando e naquele diagnóstico ela acaba descobrindo, né? E aí como é? Muitas vezes ainda hoje ter essa fortaleza, essa segurança para admitir a doença e começar o tratamento. Muitas vezes as pessoas fogem do tratamento pelo medo, né, do que vão enfrentar. Sim. Infelizmente ainda tem as pessoas que escondem, que não procuram, que fala mesmo palpando o nódulo deixam, entendeu? É justamente, aí chegam numa fase mais avançada, às vezes já com metástase, e é nessa fase que a chance de cura já diminuem. Nas doenças metastáticas muito avançadas, a gente só tem os tratamentos paliativos, né? Melhora, controla, mas a cura mesmo já não consegue. Então, é por isso que a gente fala muito do rastreamento, da detecção precoce, porque a prevenção para a mama, eu vi aí a ouvinte falando, porque eu faço meus exames e tal, e aí apareceu. É porque realmente o exame ele não vai impedir que apareça a doença. Não tem em mama uma ação efetiva que se você fizer tudo aquilo, você tem certeza de que não vai ter câncer de mama. Isso. Você tem que fazer para se proteger, né? Aquelas medidas todas do que a gente comentou aqui,
Mas você não pode deixar de fazer esse rastreamento, esse acompanhamento, porque existe o risco de aparecer e o importante é aparecer precocemente. Então, quando eu falo em palestra até assim para o público, eu comparo muito os índices que a gente tem. Então, assim, os meios diagnósticos, os tratamentos, a gente tem comparado aos países em desenvolvimento. O que a gente não tem são esses índices que eles conseguem de diagnóstico mais precoce. Infelizmente, a gente ainda chega muito Então, a luta ainda é essa, chegar antes do avanço da doença. Então, não esconder. Muitas vezes, esse chegar antes depende muito mais de você, ouvinte, paciente, do que às vezes até também dos médicos, claro, que chega lá e não faz um diagnóstico, uma triagem, sei lá, uma consulta direito, muitas vezes por conta do próprio serviço, e aquilo não é feito, esse rastreamento, esse diagnóstico, o quanto antes. E muitas vezes também o paciente é que faz e que descobre, mas que evita, deixa a doença avançar por medo, e aí não é uma culpa do paciente, tem toda uma questão também social, psicológica envolvida, mas o importante é fazer esse rastreamento, fazer o acompanhamento, descobrir e buscar o seu tratamento. Maria, lá do bairro do Cabula, tem o Genilson também, Santo Antônio de Jesus. Bom dia. Estamos te ouvindo. Bom dia. Com quem eu falo? É com Maria Lenin. Sua pergunta, Maria. Olha, porque eu sou paciente do Aristide. Eu já teria um nódulo há 13 anos. E agora já me apareceu várias vezes. Aí eu fui ao meu médico, que é o Dr. Josemar. Aí ele me pediu as mamografias e a sonografia eu fiz para levar no mês de maio de 2012. Até hoje eu nunca encontrei uma vaga para levar esse resultado e eu estou com um novo nódulo no seio. Já 2012. Já tô debaixo do braço. Ela está com esse exame desde 2012 procurando um médico. 2012 e eu estou com requisição para voltar em maio de 2012 e eu vou aí direto, eu ligo direto. E não consigo uma vaga. E agora me apareceu outro no braço esquerdo. E agora eu estou preocupada, porque ele me dói o braço, debaixo do braço. Tá bom, vamos ver como é que a gente pode ajudar. Senhora Maria, lá do bairro do Cabula, que desde 2012 está com o resultado de um exame, provavelmente já terá que fazer um novo, já nem vai servir mais, depois o especialista já expirou, Maria, o seu exame, e você não consegue um profissional que possa fazer a sua análise e o encaminhamento do seu processo. Tem a Alice, lá do bairro de Itapuã, e o Genilson, bom dia. Bom dia. Estamos te ouvindo? Sua pergunta. Isso daqui é Santo Antônio de Jesus, da Bahia. Moro aqui na zona rural do povoado do Benfica. E estou gostando muito do programa. O programa eu quero tirar uma dúvida. Minha tia tirou um nódulo, não sei. E até hoje o médico não foi benigno, mas sempre ela tem sentindo muitas dores. Será que ela tem que voltar ao médico para procurar fazer uma outra revisão ou não? Ok, obrigado. Tem Santo Antônio de Jesus, interior, né, aqui na região, onde a dificuldade, já falamos aqui, é um pouco maior, às vezes, na região metropolitana. Alice, ela do bairro de Itapuã, bom dia. Oi, Lícia. Caiu a ligação, vamos responder, né? Tentar responder aos nossos ouvintes que estão buscando esses serviços, né? Essa última ouvinte, ela falou que tirou o nódulo e queria saber quando ela vai precisar voltar. Voltar, exato. Foi o Genilson, tem uma tia que tirou um nódulo e está sentindo algumas dores. Quando que ela precisa voltar? Geralmente, depois da cirurgia, a gente marca uma revisão com 6 meses para uma reavaliação ou até 1 ano no máximo. Mas se você está sentindo dores, você deve voltar logo para ser avaliada, para ver. Às vezes a dor geralmente ela não tem nem muita relação com câncer de mama. Mas é um sintoma que você tem e que deve ser avaliado. Então, eu sugiro que você já procure. Mas, normalmente, assim, está tudo bem, fez a cirurgia, não diagnosticou câncer, é um retorno anual ou semestral. Com relação é o que a gente estava falando da demanda. A demanda do nosso hospital é imensa, porque a gente atende não só capital, interior, e às vezes outros estados também. Então, a gente consegue fazer esse tratamento no início, né? Certo. E o segmento, a demanda é enorme. A gente abre um dia de consulta lá no hospital, abre para abrir a agenda para marcar. De consulta e fecha no mesmo dia, porque enche, entendeu? Então, provavelmente ela ligou no dia que não abriu, quando ligou no outro dia que já tinha aberto. Já não tinha mais. Então, nessa situação, a gente sempre orienta a paciente assim, você vai ter que voltar, vamos supor, tá tudo bem agora, você vai voltar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Você liga, pergunta, não conseguiu, vai no hospital, procura enfermeiro, serviço social, porque geralmente elas encaminham os exames lá para o nosso ambulatório, a gente avalia e ou marca um extra para essa paciente, ou veja se o exame está, como a gente comentou aqui, se já passou da época, pede um novo exame. Então, a gente sempre está dando esse suporte, porque a gente sabe dessa dificuldade. Da dificuldade, né? Que não pode deixar um paciente nessa situação. Um comentário.
Se foi em 2012, nós estamos já quase em 2015. E ela não teve nada, é porque não é nada agressivo. Então é bom que ela volte lá. Porque nem e tem isso repita também. os exames, porque de 2012 para cá, se fosse uma coisa agressiva, ela já estava lá no Jardim da Saudade. É ainda uma doença que o número de óbitos é muito grande, né? Também. Apesar da descoberta cedo, tem casos de câncer muito agressivos, é isso, doutor Paulo? Que ele vai numa velocidade muito maior. Isso depende de caso a caso. Tem estágios de câncer, né? Tem estadiamento. Tem 1, 2, 3, 4 em próstata, em mama. Tem imunistoquímica que demonstra, por exemplo, tem um HER que diz quando esse tumor é mais agressivo, é menos agressivo. Na próstata tem o Gleason, que diz se ele também é agressivo ou não agressivo. Então você trata de acordo com esses dados que você dispõe da imunistoquímica, da anatomia patológica, dos exames Hoje existe um exame fantástico chamado PET-scan. Infelizmente, ele não tem acesso à rede pública, mas é um exame que lhe diz aonde tem algum foco Então você fica mais tranquilo para tratar. Então eu acho que é de acordo com o estadiamento, de acordo com o estágio, mas o principal é o que ela falou, é fazer a mamografia e conseguir essas microcalcificações agrupadas. Aí se faz a core biopsy ou a biópsia guiada, a estereotaxia guiada por ultrassom, tomografia. Ou seja, resumindo, o que a gente tem a dizer é que há uma tecnologia específica, caso a caso, nesse ponto evoluímos, cada paciente é um paciente, o diagnóstico é diferenciado, dependendo desse estágio, há tratamento possível para cada caso de câncer, mas o que falta é que isso esteja articulado de forma em rede, que o paciente chegue no que é porta aberta, seja atendido, seja encaminhado, passe pelo profissional médico e seja encaminhado para os serviços. Esse seria o ideal no tratamento de câncer. Tudo isso muito rápido, dentro de 60 dias, previstos pelo Ministério da Saúde. Diante da dificuldade, o câncer, falamos já de prevenção, reforçar exatamente essa ideia, né? Que a prevenção é a coisa ainda mais importante a ser feita, principalmente diante da dificuldade de tratamento, doutora. Podemos falar disso, né? Exatamente. Falando na prevenção, como eu estou comentando, frisando bem a questão, é a detecção precoce do câncer de mama. Uma coisa que seria assim, ideal seria um rastreamento organizado. A gente faz um rastreamento aleatório. É o médico que informa o período que tem que fazer e a paciente que tem que procurar. No rastreamento organizado existe a convocação da paciente. Então, um país assim que realmente tem como a Suíça, por exemplo, eles convocam a paciente. Olha, está na época do seu exame. Então, se a gente tivesse os mamógrafos, né, e nas regiões, abrangendo todas as regiões, com acesso fácil para essas mulheres, né, e tivesse um serviço que tivesse ali orientando, está na época da sua mamografia, vem fazer isso, você abrangeria muito mais o diagnóstico precoce. Então, já diminuiria essa questão do tratamento. O que a gente tem no Maltês que a gente faz é um programa do mamógrafo que atinge a mama rural, que o mamógrafo móvel, ele vai até a cidade, faz as mamografias, traz para o hospital, e os laudos que têm alguma alteração, alguma indicação de avaliação, convoca a paciente para vir. Isso tem alguma agenda onde as pessoas possam consultar e saber quanto vai chegar a paciência que é no raio de 200 quilômetros, né? São as cidades. E além desses de 200 quilômetros, Alagoinhas, que é uma cidade que já tinha uma parceria com o hospital. Rapidamente, Lícia de Itapuã, uma anônima do bairro de São Caetano. Oi, Lícia, bom dia. Bom dia, doutor. Sua pergunta, rapidinho. Gostaria de saber, tirar uma dúvida. Sim. O que é PSA? E se infecção urinária eleva o PSA? PSA, ok. Vamos responder rapidamente. Uma anônima de São Caetano, bom dia. Bom dia, querida. Oi, meu bem, sua pergunta. Eu gostaria de saber, eu tenho um nódulo na garganta, no pescoço. Eu fiz a perícia, deu benigno. Mas desde quando eu fiz essa perícia, me dói até hoje o lugar. Eu já voltei ao médico, falei, ele disse, mas não dói não. Falei com a atendente, ela disse, não dói não. Deve ser outra coisa, mas está me doendo, me incomoda. E eu queria saber onde é que eu podia fazer um acompanhamento, porque eu estava indo para São Francisco do Conde, porque minha prima lá é enfermeira-chefe, mas fica muito distante para mim. Tá bom. Obrigada, então, tá? Eu quero saber se deu benigno, se tem nada de CA, não é?
Tá bom. Obrigada, então, Anônima, lá de São Caetano. Vamos primeiro responder a Alice de Itapuã, uma pergunta bem objetiva. PSA e infecções também alteram esse... Não. Não tem nada a ver bexiga, não tem nada a ver infecção do trato urinário com o PSA. O que aumenta o PSA, claro que o câncer aumenta, mas aumenta de uma maneira rápida. A hiperplasia benigna da próstata, por exemplo, uma próstata aumentada com a idade, porque todos nós vamos ter próstatas aumentadas. Existe até um trabalho que, se todos nós vivermos até 100 anos, todos nós vamos ter câncer de próstata. Esperemos que vamos chegar até os 100. A expectativa de vida está chegando e fique lá latente. Não é obrigado também a ele se manifestar. Mas isso é um trabalho sério mesmo. Entendeu? Mas não tem nada a ver infecção urinária com PSA. Doutor Paulo, a gente agradece. Paulo Florense, radioterapeuta, que esteve com a gente hoje aqui falando sobre câncer. Muito obrigada, bom dia. Foi um prazer, e foi uma companhia da doutora, de vocês. E eu estou às ordens sempre. Esteja à vontade. Doutora Ana Cláudia Embaçaí, médica mastologista, também esteve aqui com a gente. Obrigada, parabéns ao Aristides Maltês pelo trabalho resistente e heróico que realiza nesse estado. Eu que agradeço a oportunidade. Também para mim foi um prazer estar aqui com vocês, com o Paulo, e falar para essas ouvintes, principalmente nesse período do Outubro Rosa, e estar chamando sempre atenção para essa questão do câncer de mama, que é importantíssima. Muito obrigada, um bom dia a todos. E você, nossos ouvintes, você que há 2 anos, 3 anos, 1 mês, 3 meses busca seu atendimento sem conseguir, o que a gente tem que dizer é exatamente isso, é um esforço conjunto de todos, gestores, médicos, pacientes, para que a saúde seja realmente entendida de forma respeitosa por todos, e que essa saúde e a vida das pessoas seja a coisa mais importante. Então, um grande abraço para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira com mais um Saúde no Ar. Saúde no Ar. Informação na dose certa.